antes de se preocupar em sair da zona do rebaixamento do Brasileirão, domingo contra o Galo, o Vasco tem a decisão da vaga nas quartas de final da Copa do Brasil contra o CSA, quinta-feira em São Januário. Juliano Lima, como é que tá o ânimo da rapaziada para esse jogo aí, cara? Clima de confiança se tratando de Copa do Brasil, Escobar. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Expectativa de casa cheia aqui em São Januário nesta quinta-feira para ajudar o Vasco na Copa do Brasil. No primeiro jogo, empate em 0-0 em Maceió contra o CSA. Agora, uma vitória simples garante a vaga para a próxima fase, né? O Vasco precisa ir muito desse apoio do torcedor. A diretoria apoia muito o Fernando Diniz e esquecer essa história de pênaltis, porque em caso de empate, decisão por pênaltis, o Vasco não quer saber disso, quer resolver nos 90 minutos. E se tratando desse jogo, vai ser muito importante esse apoio do torcedor. O Vasco não vence há 7 partidas. A última vitória do Vasco foi no dia 12 de junho contra o São Paulo, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro, antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes. Então, todo o apoio agora vai ser importante para o Vasco recuperar a situação na tabela e, é claro, o Fernando Diniz ganhar mais confiança na sequência de 2025. Eu volto com você, um abraço. Ih, Benê! Boa edição, hein? Ele voltou, Pedrosa! Eu quero saber o seguinte. Pedrinho, cadê o zagueiro, Pedrinho? Cadê o zagueiro? Porque assim, é chato ficar voltando nessa tecla, mas no início do campeonato, você disse que o Vasco tinha um elenco top 8 do Brasil. E a gente debateu isso aqui, e eu falei, top 8 não é, mas é um top 12, é um top 13, que quem sabe se encaixar, pode brigar pelas posições ali, entre os 10 e tudo mais. O Vasco hoje é o 17º colocado do Campeonato Brasileiro e digo mais, a situação só não é mais precária porque a sorte, entre aspas, do Vasco é que tem muito time no mesmo bolo, tem muito time do mesmo nível. Muito time que se defende mal, muito time que comete os erros grotescos que o Vasco comete também. O Grêmio, o Fortaleza, o Santos, que ontem poderia ter tomado a virada do Juventude no começo do segundo tempo. E, obviamente, tem um grande craque. Mas, para mim, o grande destaque do jogo de ontem foi o goleiro Brazão, que defendeu horrores novamente com a camisa do Santos. Tem lá o Juventude, que é uma equipe que você olha e fala assim, opa, tá mal, é a pior defesa do campeonato, é péssimo. Mas agora volta o Thiago Carpini, que é um cara que conseguiu salvar o Juventude em outros anos, que pode organizar novamente. Então, assim, eu vou falar pra você, o Vasco vai brigar pra não cair, pelo que se desenha aí o campeonato, até o fim. Pra mim, o que vai diferenciar a luta da zona do rebaixamento ou não é como você se defende. E como você se defende, principalmente fora de casa. Os times se defendem muito mal. O saldo de gols do Juventude é horroroso, é o pior defesa do campeonato. O Sport já está rebaixado. O Fortaleza se defende mal. O Santos se defende mal. O Vasco se defende mal. Se o Pedrinho não contratar um ou pelo menos 2 zagueiros aí para poder reforçar esse sistema defensivo do Vasco da Gama, tal como aconteceu com o Medel em 2023, eu já dei esse exemplo aqui diversas vezes. Verdade. O Medel chega e ele consegue fazer o Vasco parar de perder. Porque antes de passar para vencer, antes de pensar em vencer, o Vasco tem que parar de perder. O Vasco tem que parar de tomar gol. Gol bobo, como vem acontecendo em todos os jogos. Então, assim, Pedrinho, tem que entregar um zagueiro. Tem que fazer um investimento no zagueiro. Pega o que tiver de orçamento aí, a possibilidade, negocia, faz em tantas vezes, mas cair é muito mais caro do que você contratar um zagueiro agora para que o Vasco possa fazer um investimento. E tem que ser zagueiro de alto nível, que chegue para jogar. Sabe por quê, Fernanda? Lá na frente, de verdade, tem que contratar um ponta? Até tem, mas não me preocupa não. O Vasco tem bons jogadores, o Vasco tem o Ryan, o Vasco tem o Nuno, tem o Verratti, tem o GB que vai voltar aí, o Coutinho em algum momento ele vai dar o lampejo dele, vai... Lá na frente não me preocupa. O problema é que o que acontecer lá na frente pode ser destruído facilmente com o que vai acontecer atrás. Então não adianta o Vasco fazer um gol, 2 gols e tá sempre tomando. Por que tá sempre tomando? Porque tem João Vitor na zaga totalmente inseguro, porque tem o Hugo Moura que erra jogo sim, jogo não, porque tem o Lemos também que infelizmente errou na última partida, mas numa posição que não era dele, e ainda tem o histórico do Fernando Diniz, que é um técnico que é muito ofensivo, que faz o seu time criar, mas tem dificuldade lá atrás, na defesa, deixa muito vulnerável. Então assim, se o Vasco não se organizar defensivamente, esquece, já caiu. E isso está na conta da diretoria. Se a diretoria do Vasco, presidente Pedrinho, diretor Felipe, Carlos Amodeu, Admar Lopes, não entenderem que a prioridade máxima do Vasco é contratar um zagueiro, o Vasco já caiu. Eu tô avisando. E a gente olha e lembra, assim, você fala muito do Medel nessa situação, né? Como o Medel chega para mudar realmente uma situação do Vasco.
Volta um pouquinho os anos, até na própria história do Vasco mesmo, isso não é só no Vasco não, isso em times. Defensivamente, se você não tem ali um alicerce mínimo, uma estrutura mínima, você vai destemperar tudo, vai desregular tudo. Você lembra o Vasco quando tinha aquela irregularidade de goleiros até chegar o Martim? É isso aí. Lembra? Foram dois rebaixamentos. Diogo Alves. Foram 2 rebaixamentos, Pedrosa, porque não tinha um goleiro que conseguiu se encaixar no gol do Vasco. E aí chega o Martim, ficou quanto tempo no Vasco? Pois foram 5 anos. Muito tempo. Quase 5 e aí anos. ele chega para resolver esse problema e de forma imediata ele resolve. O Medel foi a mesma coisa, o mesmo exemplo. Você realmente precisa, e isso já não é um problema de agora. Quanto tempo sofreu o Léo Pelé ali? Tendo falhas, sendo vaiado e sendo cobrado, e que é natural, a torcida não aguenta. Ô, Venê, tem que ter um zagueiro realmente pro Vasco. Eu tô totalmente a favor com vocês, concordo com tudo que vocês disseram. E não precisa ser um cara caríssimo, tem que contratar um zagueiro, bom. Só que até contratar um zagueiro, a primeira decisão a se tomar, pelo menos na minha visão, o técnico Fernando Diniz, é parar de escalar João Vitor como titular. Ele tem zagueiros à disposição. E por que ele insiste nos zagueiros que não estão dando certo, que não estão dando conta do recado? Pelo contrário, só está minando a relação time-torcida e minando também o jogador, porque o jogador ele não consegue dar a volta por cima. Então o primeiro ato do técnico Fernando Diniz é parar de escalar esse jogador. Por isso que eu acho que o Fernando Diniz tem a sua culpa também nesse momento ruim do Vasco da Gama. A diretoria é muito culpada, para mim é a mais culpada de todos, planejamento horrível, inclusive sobre zagueiro, contratou um zagueiro que não dá certo, que é o Lucas Oliveira. Felipe e Pedrinho eram apaixonados nesse jogador e até o momento o jogador não se firmou e pelo visto não vai se firmar. Ah, mas tem outras opções, tem o Luiz Gustavo que nesse momento está com a seleção sub-20, está com a seleção sub-20 e não serve para jogar no Vasco da Gama e em certos jogos não é nem relacionado, isso me chama muita atenção. Eu não vou ficar aqui criticando o Fernando Diniz porque ele vê muita coisa que a gente não enxerga, mas ele poderia explicar o motivo de não relacionar esse jogador e não colocá-lo em campo. Agora, insistir em João Vitor, para mim, eu acho que já passou dos limites. E a pedido do técnico Fernando Diniz, Vasco abre conversas para contratar o zagueiro paraguaio Balbuena, né? A ideia do Vasco era contratar o zagueiro Nino, né? Mas o Fluminense tem um interesse, tendo em vista que, assim, muitos jogos, né, em cima do experiente zagueiro Thiago Silva, então, e também é mais caro, né, o Nino, do que o Balbuena já tem uma idade mais avançada e seria uma baita de uma contratação, né? O Vasco está intensificando porque continuar com Maurício Lemos e João Vitor, com todo respeito, o Vasco segue muito candidato, né, à zona de rebaixamento, então assim, precisa chegar um xerife de fato para tomar conta, né, da zaga, não só o Balbuena, mas mais um zagueiro de muita qualidade, um zagueiro que possa sim ajudar o Vasco para o restante da temporada. Então assim, uma baita de uma informação acabou de sair, acabou dando conta, né, de que o Vasco tem um interesse na contratação do zagueiro Balbuena, do paraguaio, né, porque assim não dá. O Santos venceu ontem e colocou o Vasco, né, na zona de rebaixamento. Então assim, o Vasco tem que sair dessa situação o mais rápido possível, porque o torcedor vascaíno não aguenta mais. Vocês concordam? O que vocês acham sobre isso tudo? Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Conto com o apoio de todos vocês, amigas e amigos, eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!